Estamos de volta para a gente continuar com as dicas de vetorização. Essa é a continuação. Se vocês não viram o primeiro vídeo, onde tem as dicas mais básicas, vocês podem acessar pelo link aqui em cima. Vamos lá? Como vocês podem ver, aqui eu já fiz uma vetorização relativo à ocupação. O que eu vou pôr nesse vetor? Eu vou querer colocar os elementos da paisagem, né, que a gente tem aqui, só que separados por classes, por categoria, tá? Então eu vou ter que vetorizar, eu teria que vetorizar elementos, todos os elementos aqui presentes, mas classificá-los, tá? Então, por exemplo, se eu der uma olhada como que está minha tabela de atributos agora, aqui eu tenho, deixa eu ver que elemento é esse que eu não pus o nome por acaso. A área urbana aqui, ó. Porque essa é uma parte de área urbana, tá vendo? Ela seria uma área urbanizada. Então, deixa eu digitar aqui, colocar o nome, área urbanizada. Então, o que eu fiz aqui? O que eu já fiz, né? Eu estou cobrindo as áreas aqui e dividindo em classes. Então, eu cobri uma área que faz parte da cidade, que eu chamei de área urbanizada. Eu tenho duas áreas urbanizadas aqui, uma é esse cantinho aqui de baixo, tá? Ó, tá vendo aqui, ó? Esse cantinho de baixo e esse maior, aqui não é uma cidade grande, então facinho, rápido de contornar. E aí eu tenho também um polígono de mata nativa, que foi um polígono que acabou ficando bem grande, ele tomou toda uma parte grande dessa área, aqui representada pelo meu limite, tá? Mas tem muito mais coisa que eu teria, né, que incluir aqui. É lógico que isso é só um exemplo, estou mostrando para vocês, né, como que dá para a gente fazer. É mais fácil a gente fazer com a classificação mesmo, né, fazer a classificação semiautomática, quando é uma área muito grande, mas em áreas menores é bem melhor a gente fazer a vetorização manual para não perder elementos. Então, por exemplo, dentro de uma área rural, uma coisa assim, você faz a vetorização mesmo, faz a classificação, né? Mas uma área grande assim, seria mais ideal fazer uma classificação. Mas isso daqui é para servir de exemplo mesmo. Então, vamos lá. O que nós vamos fazer agora? Ó, vocês podem ver que eu estou usando, para me orientar aqui melhor, eu estou usando a imagem do Landsat 8, embora a imagem do Google esteja aqui ainda. Só que o que acontece com a imagem do Google? Às vezes ela não está tão atualizada, né? Então, por exemplo, se eu tirar... Aqui a gente está vendo o quê? Uma área degradada aqui, né? Onde você já vê a parte do solo, um pouco de árvore e uma parte do solo. Então, essa área já foi degradada, né? Já foi desmatada. Agora, se a gente olha aqui pelo satélite, a gente não enxerga isso, né? Talvez isso não tenha ocorrido, ou a gente não consegue enxergar mesmo, e consegue enxergar aqui por causa da resposta espectral. Essa área aqui é uma área que tem uma diferença muito grande na paisagem em relação à área ao satélite, tá? Lembrando que essa imagem do satélite é de 2021, que é esse ano. Ó, e aqui a do Google. Então a do Google está defasada, ela está anterior, né? Então tem algumas mudanças na paisagem que a gente não vai achar na do Google, portanto, eu tenho que me basear na do Landsat. Além das mudanças na paisagem, também a resposta espectral acaba ajudando a gente a diferenciar os elementos, né? Bom, o que eu vou mostrar para vocês hoje aqui de dicas? Vamos lá. Eu já pus a ocupação aqui em edição, tá? Ela está em edição, como vocês podem ver. E, por exemplo, se eu quiser, aqui eu tenho um elemento circular. Precisaria fazer esse elemento circular aqui, que é uma área cultivada, né, em que se utiliza pivô por ligação utilizando pivô central. Eu precisaria fazer ele circular? Não necessariamente, eu poderia pegar toda essa área aqui, né,
Mas eu posso querer destacar esses pivôs e classificar eles como pivôs, né? Para isso, eu tenho que usar a ferramenta que vai me permitir fazer essa curva aqui, ó. Em vez de eu ir clicando pontinho por pontinho, utilizando a linha, né? Para ficar marcado aqui os vértices, eu utilizo a curva. Então, eu vou adicionar polígono, ó. Vou clicar aqui para adicionar polígono. E aí, para eu adicionar uma curva, eu uso essa ferramenta aqui, que no teclado é Ctrl Shift G, e ela é chamada de digitalize com curva, tá? Para digitalizar com curva, ele utiliza 3 pontos, tá? Então, ele vai utilizar 3 pontos para criar uma curva. Então, você vai clicar aqui no primeiro. Tá vendo que o meu ímã está ativado, tá? Ele está a partir de 10 pixels, então ele vai... Aqui, o ímã, o negócio é rosa, mas ele ativa aqui, ele pega bem aqui, ó. Então, ó, peguei o primeiro ponto, já é aqui. O segundo ponto eu vou pôr mais ou menos no meio aqui, na minha curva. E aí, ó, se eu quisesse dar a volta inteira, eu teria que ter feito esse ponto mais aqui, tá? Mais ou menos aqui, para eu dar a volta inteira. Como eu não vou dar a volta inteira, ele termina aqui, eu pus ele no meio dessa volta aqui, ó. Tá mais ou menos, tá vendo que tá mais ou menos no meio, mas já serve. Aqui eu ajusto e botão direito para finalizar. Eu vou até separar ele como pivô, tá? Ah, mas e agora para eu pegar todos esses pontos aqui e fazer esse contorno dessa parte que não é irrigação pivô central e pegar todos esses pontos aqui, que não está aparente como pivô? Aí a gente vai ter que usar o traço, o traçado, tá? Vou desabilitar a curva. E aqui o QGIS, assim como o ArcGIS também, eles têm uma ferramenta de traçado, tá? Essa ferramenta ajuda a gente a pegar os contornos que a gente quer como base, tá? Então vamos começar a vetorizar aqui, olha só. Primeiro sem o traçado, eu vou vir aqui, vou vetorizar essa área aqui, ó. Aqui ele já vai buscar, né, esse polígono, ó. Não preciso, ele é reto, então não vai me dar muito problema. Vou vetorizar aqui, aqui. Chego na linha, ele busca também. Aqui, que é o ponto de intersecção. E aí eu teria que ir indo ponto por ponto, clicando ponto por ponto aqui, ó. Tá vendo? Tem um monte de vértices para criar essa curva. Mas o que dá para eu fazer? Dá para eu utilizar agora a ferramenta traçado, que é acionada pela tecla T do teclado, tá? Você aperta ela uma vez, ela aciona e desabilita ela quando você aperta de novo, tá? Ou você vai acionar ela por aqui, ó, que é essa daqui, habilitar traçar. Então, tecla T do teclado, ou a ferramenta que está aqui junto com as ferramentas de aderência, tá? Essa daqui, tá? Então, tanto faz você apertar a tecla do teclado ou aqui o botão habilitar traçar. Para a gente utilizar, eu vou mostrar para vocês agora como fica com o traçar. Tá vendo? Ó, que eu só estou passando o mouse e ele está buscando o traço. Ó, ele está buscando o meu traço. E ele vai contornar esse traço, sem eu precisar ficar clicando vetor por vetor, vértice por vértice, desculpa. Então, por exemplo, eu vou vir até aqui, ó, vou dar, tá vendo que eu não dei esse monte de clique, eu vou dar um clique só aqui, ó. E agora eu vou dar um clique aqui. E pronto, tá contornado de uma forma bem simples. Vou por aqui esse, no caso, eu tô falando de ocupação, né? Ocupação. Eu posso pôr a ocupação como área rural. Se eu tivesse com cobertura, por exemplo, eu poderia pôr aí como solo exposto, né?
porque aparentemente não tem nada, não tem planta à vista ainda, né? Mas como eu estou falando de ocupação, eu posso pôr no geral como área rural. Eu dou ok, tá? Então isso é bem interessante, esse traçado, para ajudar a gente. Por exemplo, aqui, ó. Eu tenho esse traçado para fazer. Então, se eu tiver com o traçado habilitado, ele já vai buscar os traços, ó. Tá vendo? Sem eu precisar ficar clicando vértice por vértice. Se eu clicar, então, em qualquer lugar aqui, ele vai buscar, ele vai clicar e vai aparecer aqui em qualquer lugar. Deixa eu fazer aqui, ó. Aí fica mais fácil de desfazer. Então, aqui também é uma aresta, ó, não tem um vértice aqui, outro vértice aqui. E se eu clicar aqui no meio, ele vai criar um vértice aqui no meio. Só que essa aresta aqui de baixo, desse polígono que já está pintado, não tem um vértice aqui no meio. E aí, na hora que a gente for conferir topologia, isso pode dar um erro, tá? Na parte topológica. Porque quando você tem um vértice, tem que ser de um polígono que encosta no outro, tem que ser vértice com vértice. Não pode ter um polígono, um vértice no meio e o outro não ter. Ele dá um erro topológico. Então, para evitar isso, o que a gente faz? A gente deixa esse habilitado, o ajuste automático, e a gente habilita a edição topológica. Então, mesmo se eu clicar aqui no meio, ele vai buscar o próximo vértice. E aqui tem um vértice mesmo, eu não tinha visto, olha só. Até estranhei que ele buscou aqui, mas aqui tem um vértice nesse polígono. Então, realmente, se eu clicar aqui, ele vai buscar o próximo vértice. Se eu clicar aqui no meio, ele vai buscar o próximo vértice. E assim, ele garante que eu não crie vértices de um lado, no polígono de um lado, e no outro, que está encostado nesse polígono, não tem o vértice que eu criei. Tá? O que vai facilitar muito depois na hora de eu analisar a topologia, porque aí, nossa, vai ser bem tranquilo. Ó, terminei essa parte, toda essa parte eu vou chamar de área rural. Dou ok. Tá? Outra coisa, outra ferramenta que eu quero mostrar para vocês. Aqui no meio tem um polígono enorme de mata nativa, que é essa daqui, ó. Tá? Vou até fazer o seguinte, eu vou mexer na simbologia para a gente conseguir diferenciar os elementos. Então, eu vim aqui em ocupação, 2 cliques na simbologia. Vamos mudar de símbolo simples para categorizado. E eu vou categorizar de acordo com o tipo. Esse daqui é o que tem, é a coluna da minha tabela, que tem os tipos de ocupação, né, que eu estou colocando. Vou mandar classificar. Então, olha só que tipos que eu tenho. Área rural, área urbanizada, mata nativa e pivô. E esse aqui é outros valores. Por enquanto, eu não vou mudar a cor, tá? Porque é só para eu analisar, então eu não preciso ficar mudando para a cor exata, a não ser que você tenha um toque, alguma coisa assim, queira a cor correta já desde já. Mas geralmente a cor eu mudo antes de fazer a simbologia na hora do mapa, né? Vou dar OK, tá? E aí você pode ver que a mata nativa Case Rosa pega toda essa parte, tá? O pivô, que é verde, a área rural esse azul claro e a área urbanizada esse azul mais escuro. Então, só que aqui dentro tem umas coisas que não são mata nativa. Como que eu faço para enxergar isso? Eu vou pegar a mata nativa, tá aqui, ó, só clicar em cima dela apenas, o símbolo dela, e eu vou pôr ela meio transparente. E eu consigo enxergar o que tem embaixo, tá vendo? Eu peguei o polígono todo de externo, e agora eu tenho que criar esses buracos dentro da minha mata nativa. Porque aqui, ó, por exemplo, área rural. Eu tenho que criar um buraco dentro da minha mata nativa. Como que eu faço isso? Isso eu vou utilizar a ferramenta chamada de anel, que é esse daqui, ó. Adicionar anel. Então, eu vou clicar aqui. E aí, eu vou começar a criar, contornar essa área aqui que eu quero fazer um recorte. Então, vou vir aqui, vou contornar essa área.
botão, terminei o contorno da área, botão direito, pronto, ele criou o anel. Tá vendo que ele criou um buraco, tá? Se eu voltar aqui, só para vocês darem uma olhada, sem transparência, ó, ele criou o buraco, tá? Agora, eu quero criar aqui dentro desse anel uma outra classificação. Então, o que eu faço? Eu venho para adicionar polígono. Já estou com os meus itens aqui, tanto a aderência aqui, né? A aderência quanto o traço, todos habilitados. Então, eu vou pegar daqui, ó, aqui. Pronto. Botão direito. Então, não tem acento. Área rural. Está criado ali aquela área interna a esse polígono, né? E assim eu posso fazer com todas as outras áreas que estão aparentes aqui, que estão dentro do polígono mata nativa, mas que não fazem parte de mata nativa, né? É que o contorno acabou passando por esses polígonos. Essa ferramenta aqui chamada traço, ela também tem uma outra forma de você trabalhar ela. A gente está trabalhando buscando o traço exatamente quando você quer um polígono exatamente dois polígonos que compartilham borda, né? Então a gente está usando o traço aí para ter esses dois polígonos que compartilham borda. Mas pode acontecer de você ter dois polígonos próximos, principalmente isso acontece em área urbana, né? Em que você está tentando pegar quadras e entre as quadras tem as vias, as ruas. E aí o que você pode fazer com o traço? O que o traço pode te ajudar? Ele pode te dar um intervalo entre a borda de um polígono e outro, só que ele vai seguir o caminho de um polígono. Já vou mostrar aqui para vocês, para explicar que talvez não fique tão fácil de entender. Vamos lá, ó. Então, se eu quiser criar um polígono, por exemplo, vamos supor que eu quero criar um polígono aqui que siga exatamente o contorno desse, mas que a borda desse polígono que eu vou criar não esteja grudado nesse contorno. A borda desse polígono que eu vou criar tem que estar a uma distância, vamos supor aqui, de 30 metros. Tá? Mas ele tem que seguir exatamente esse contorno, mas a 30 metros de distância. Como que eu faço? Eu venho aqui no meu offset, ó, aqui no meu habilitar traçar, clico na setinha ao lado e mudo o meu offset. De 30 metros, tá com zero, porque ele está considerando que eu vou pôr uma borda em cima da outra, mas eu posso mudar para 30 metros, por exemplo. Só que 30 metros, se eu puser só 30, ele vai fazer interno, tá? Então, ele vai pegar aqui, ó. Ó, vou dar até um zoom. Tá vendo que ficou interno? Vou mostrar aqui para vocês, ó. Ficou para dentro do polígono. Ah, mas se eu quero externo, vamos dar um ESC para sair. Deixa eu só voltar na nativa aqui para ficar mais fácil de ver. Se eu quero que não seja interno, mas seja externo, né? Ou seja, para cá, eu vou fazer um menos offset. Então, ele vai sair do polígono, ele vai estar a 30 metros. A borda que eu vou criar vai estar a 30 metros para fora do polígono e não para dentro, tá? Então, eu crio aqui, ó. Olha só. Ele vai criando uma outra borda exatamente igual a essa, só que com uma distância de 30 metros entre as bordas, tá? Isso também pode ser bastante útil quando a gente está vetorizando, dependendo do que a gente está fazendo. Bom, gente, então hoje a gente viu algumas outras dicas de vetorização. A gente viu como criar linhas em curva, como fazer o traçar, tá? Que é uma ferramenta muito interessante que vai ajudar muito vocês a agilizar o trabalho de vocês,
também como criar os anéis, que são os buracos dentro de um polígono, o traçar com offset maior que 0, né, quando você quer o mesmo contorno, só que separado do contorno principal. Então, são ferramentas que ajudam bastante, facilitam e agilizam o nosso trabalho. Se vocês quiserem um pouquinho, alguma outra dica de vetorização, se tiverem alguma sugestão para dar, só deixar aí nos comentários e vamos ver se a gente faz um vídeo para tratar dos assuntos que vocês falarem ou que pedirem, tá bom? Então, até mais!